Olá, sejam bem-vindos ao terceiro simpósio online sul-americano de Tecnologia, Engenharia e Ciência de Alimentos. Desde já, eu gostaria de agradecer à equipe organizadora do TECALE pelo convite no meu nome para participar desse evento, onde eu irei abordar uma apresentação, uma palestra intitulada Propriedade hipocolesterolêmica de peptídeos derivados de feijão calpi. Eu me chamo Ederlan Ferreira, sou professor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia. Atualmente coordeno o Laboratório de Pesquisa e Análise de Alimentos e Contaminantes na instituição e possuo uma experiência de 20 anos, aproximadamente 20 anos, uma experiência acadêmico-profissional em estudos e pesquisas com proteínas de leguminosas. E por isso, então, dentro dessa apresentação, nós iremos abordar alguns tópicos que vão tratar dos peptídeos derivados de alimentos, desses peptídeos, aqueles que têm propriedades bioativas derivadas do feijão calpi, conhecido popularmente como feijão fradinho, esses peptídeos com propriedade, especificamente tratando da propriedade hipocolesterolêmica, e por fim, falando um pouco das tendências e perspectivas futuras relacionadas a essas bioatividades. Isso porque nós temos observado já há algum tempo os estudos demonstrando o papel dos alimentos, mais especificamente dos componentes derivados dos alimentos, oriundos dos alimentos, participando aí de todo um contexto da relação saúde e doença, principalmente se tratando da relação que esses componentes derivados do alimento impactam diretamente nas nossas questões genéticas, né? Então, nós sabemos hoje, já de conhecimento, que a constituição genética de uma pessoa pode ser afetada, pode afetar a partir de uma resposta da dieta, ao mesmo passo que o próprio alimento, a própria nutrição, ou na verdade os componentes derivados oriundos desses alimentos, influenciam, podem influenciar de forma positiva ou negativa a expressão gênica para, por exemplo, para o aparecimento, para o desenvolvimento de alguma doença, ou o contrário, que seria o seu retardo, né? Então, nesse sentido, os peptídeos também derivados dos alimentos apresentam um papel importante, apresentam possibilidades de estudos que demonstram que alguns peptídeos derivados de determinadas proteínas de alimentos também apresentam determinadas propriedades benéficas à saúde. E aqui são apresentadas algumas dessas alegações, né? A questão das aplicações farmacêuticas desses peptídeos bioativos que vão em vários campos a possibilidade de aplicação desses peptídeos, e nós iremos então, a partir dessas alegações, mostrar alguns resultados, algumas informações relacionadas a isso, né? Iniciando falando um pouquinho da origem desses peptídeos bioativos. Esses peptídeos bioativos podem ser oriundos de fontes de proteínas, né? Chamadas de proteínas convencionais e também não convencionais, mas as convencionais considerando, por exemplo, leite, feijões, carnes, ovos, as leguminosas, enquanto outras fontes menos convencionais, ditas não conhecidas como não convencionais, como as microalgas, insetos e outras fontes aí que nós não utilizamos convencionalmente na alimentação. Mas todo o alimento proteico ou todo o alimento que tenha uma concentração de proteína, ele pode ser um alimento que possa promover ou derivar de peptídeos com alguma atividade, né? As formas no qual esses peptídeos são oriundos, são derivados das proteínas a partir dos alimentos, existem várias técnicas e possibilidades, né? As mais utilizadas e a mais comum método aplicado é através de uma hidrólise enzimática convencional. No entanto, há possibilidade também da exploração da hidrólise por micro-organismos, baseado nas enzimas produzidas pelos micro-organismos,
ou até mesmo a partir de estudos de simulação química assim, e posteriormente a síntese de algumas sequências de peptídeos. Obviamente que todo esse trabalho, independente de qual caminho se utilize para se obter esses peptídeos, vários testes, várias análises devem ser realizadas após a síntese ou após o isolamento, a separação. Esses peptídeos, então, são avaliados quanto às possíveis propriedades que eles possam, então, exercer. Tá? E nesse caso aqui, nós, então, para então chegar ao ponto de ser conhecido, então, de ter ser atribuído a uma atividade biológica uma propriedade. Nesse sentido, depois dessa separação, dessa obtenção desse peptídeo, né, ele pode ser obtido de forma, como foi mostrado anteriormente, por vários processos. No entanto, ele também pode ser obtido da forma direta da digestão gastrointestinal que ocorre em todos nós. Após a digestão, após o processo de hidrólise da proteína, de seja qual for a fonte proteica, esses peptídeos, então, eles podem ser absorvidos, caso a proteína não tenha uma hidrólise completa, né? Esses peptídeos podem, as vias mais comuns de absorção são a transcriptose, o transporte mediado por um carreador, ou até mesmo de uma forma passiva, através do transporte chamado de cell bypass. Então, essa figura ilustra exatamente aqui as principais possibilidades, as principais formas de absorção que esses peptídeos ocorrem no organismo, de uma forma mais direta aqui. Então, até esses peptídeos atingirem então a circulação sanguínea e serem distribuídos por todo o corpo. E aí, podendo então alcançar, atingir o órgão-alvo, né, vários sistemas, e nele então poder atuar na sua forma, exercendo então a sua atividade, a propriedade veiculada a esse peptídeo bioativo. Então, esse peptídeo bioativo, ele é transportado, né, através da corrente sanguínea, de uma forma sistêmica, distribuído, e ali ele pode, então, exercer suas atividades. Aqui é uma apresentação dos principais efeitos atribuídos aos peptídeos bioativos, né? Peptídeos bioativos derivados de proteína dos alimentos, podem ter um impacto aqui, impacto na saúde humana, mas também alguns estudos têm demonstrado a possibilidade de exploração ou de estudos, né, buscando avaliar os impactos desses peptídeos bioativos num ponto de vista da qualidade do alimento. No entanto, nessa apresentação, nós iremos nos ater especificamente aos impactos produzidos e provocados pelos peptídeos bioativos com potencial na saúde humana. Né? E essa tabela mostra já alguns peptídeos que já foram separados e as funções nos quais eles estão relacionados. Aqui, mais especificamente, a gente pode, então, aqui um trabalho que mostra, né, uma revisão que mostrou que esses peptídeos bioativos podem atuar no sistema cardiovascular, exercendo atividades antipertensiva, antioxidante, antitrombótica e hipocolesterolêmica, propriedades ou atividades, efeitos no sistema nervoso central, uma ação, por exemplo, de opioide, seja como um agonista, uma atividade agonista ou uma atividade antagonista, também associado ao sistema gastrointestinal e ao sistema imune. Então, nós temos uma ideia inicial que os peptídeos bioativos, os peptídeos derivados de proteína dos alimentos, podem atuar no aspecto com potencial para a saúde em diversos aspectos, em diversos sistemas do organismo. E aqui é uma tabela que mostra algumas sequências de peptídeos com atividade já relacionada, né, já atribuída, e ao lado aqui essa atividade atribuída que vai desde uma atividade antimicrobiana, antipertensiva, antioxidante, hipoglicemiante, antitumoral, imunomoduladora,
atuando como opioide, anti-inflamatória ou como inibidor da ativação plaquetária. Então, nossa apresentação aqui vai se concentrar exatamente nessas possibilidades de atuação, de aplicação desses peptídeos, né, considerados peptídeos bioativos, com uma especificidade maior em relação aos peptídeos derivados de grão de leguminosas, nesse caso, em particular, o feijão calpi. Então, feijão calpi, porque o nosso grupo de pesquisa, hoje, o nosso grupo de pesquisa se concentra exatamente, né, esse grupo de pesquisa está sendo demonstrado aqui. Nós basicamente hoje nos concentramos os nossos estudos em relação às propriedades, às possíveis potencialidades de efeitos benéficos relacionados a peptídeos derivados de proteínas de leguminosas. Dentre essas leguminosas, as que nós mais estudamos, os principais efeitos que nós buscamos e estudamos no laboratório estão relacionadas com o efeito hipocolesterolêmico, antioxidante e anticâncer. No entanto, para essa apresentação, nós iremos comentar, apresentar resultados dos nossos estudos com a atividade hipocolesterolêmica, onde nós temos um histórico maior de trabalhos relacionados. Particularmente, para a atividade hipocolesterolêmica, nós temos estudado as proteínas, a proteína beta-vignina, né, e beta-vignina dos feijões calpi, do feijão adzuki, e da soja, essa mesma a proteína beta-conglicinina. O que elas têm em comum que todas essas três proteínas das três diferentes espécies, elas são proteínas de uma mesma classe de proteínas, chamadas de vicidinas ou 7S, né? E elas têm características de apresentarem na sua estrutura serem trímeros, né? Ou seja, apresentam 3 cadeias polipeptídicas que formam essas proteínas. E elas têm, em particular, também uma certa resistência ao processo de hidrólise gastrointestinal, e que, portanto, essa resistência lhe dá a possibilidade da produção de peptídeos oriundos dessas proteínas, com possibilidade de atuarem com efeitos benéficos ao organismo. Né? Evidentemente, ou mais particularmente em relação à atividade hipocolesterolêmica, três mecanismos de ações são os mais estudados atualmente em relação à atividade exercida por esses peptídeos. Né? Esses três principais ou mais prováveis mecanismos de ação estão relacionados a regulação na absorção intestinal, onde determinados peptídeos então teriam a possibilidade de modular e modificar essa absorção intestinal, como inibidores da enzima de algumas enzimas envolvidas com a síntese do colesterol endógeno, e também a possibilidade de determinados peptídeos interagirem com receptores de sinalizadores moleculares do DNA, aonde você terá então a expressão, a modulação, a regulação da expressão gênica de determinadas proteínas e receptores envolvidas com o metabolismo lipídico e com o metabolismo do colesterol. Então, seria mais ou menos aqui essa representação que nós estamos mostrando, né? E apresentar um pouquinho sobre os nossos estudos já publicados e o interesse do laboratório, né? Aqui é um histórico dos trabalhos que estão relacionados a esse evento, a esse caminho que demonstra o efeito de peptídeos derivados de leguminosas exercendo um efeito hipocolesterolêmico. Então, nessa apresentação, eu irei fazer uma breve apresentação, um breve relato dos principais resultados já publicados pelo nosso grupo de pesquisa relacionados à atividade exercida por peptídeos, atividade relacionada atuando como um hipocolesterolêmico. Então, vou iniciar aqui com
trabalho que com certeza deu origem a tudo isso, né? Não era ainda um trabalho, um estudo realizado com os feijões, foi um estudo realizado com duas proteínas isoladas e purificadas da soja, conhecidas como a beta-conglicinina, que é a 7S, e a glicinina 11S. Estudos anteriores já mostravam que essas duas proteínas apresentavam e possuíam uma atividade hipocolesterolêmica, e nós isolamos, purificamos essas proteínas e comparamos os efeitos delas ao fenofibrato, né? Que é uma droga utilizada aí, então, no tratamento, principalmente para redução de triacilglicerídeo e também do colesterol. Então nós separamos, isolamos, purificamos essas proteínas e tratamos os ratos aqui, como demonstrado, em 5 grupos. Um grupo controle, que recebeu uma dieta hipercolesterolêmica, né, onde apresentava um grupo controle, desculpa, né, um grupo controle, onde recebeu uma dieta ausente de colesterol e ácido cólico, que eram os dois indutores do aumento da hipercolesterolemia nos animais, da concentração plasmática de colesterol. O grupo controle positivo, o HC, onde recebeu 1% e 0,5% respectivamente de colesterol e ácido cólico, para que ocorresse a indução do aumento dos níveis plasmáticos de colesterol nos animais. E os outros 3 grupos, o primeiro foi tratado, então ambos os demais grupos receberam a dieta hipercolesterolêmica, sendo que esse primeiro recebeu a proteína 7S da soja, uma dose, né, por gavagem da proteína 7S. Esse segundo grupo recebeu uma dose da proteína 11S, e um terceiro grupo foi tratado com uma dose de fenofibrato. E o que nós observamos foi uma redução, né? Observamos uma redução significativa. Aqui seria o nosso grupo controle negativo, aquele grupo de animal que não recebeu a dieta hipercolesterolêmica. E aqui o grupo ao lado, o grupo que recebeu a dieta hipercolesterolêmica, mas que não teve nenhum tipo de tratamento. Recebeu, na verdade, solução salina, placebo, né? Então, nós observamos aqui, principalmente para as proteínas 7S, embora não tenha uma diferença estatística significativa aqui entre a 7S e a 11S, mas nós observamos que o comportamento, as duas proteínas promoveram a redução do colesterol, não tanto quanto o que foi observado no fenofibrato, mas houve uma redução significativa da concentração plasmática de colesterol nos animais tratados com ambas as proteínas, quando comparado com o grupo controle que não foi tratado. O mesmo foi observado para a concentração plasmática de triacilglicerídeos. No entanto, nós chamamos a atenção que o grupo de animais que foram tratados com a proteína 7S, tiveram as suas concentrações plasmáticas de triacilglicerídeo um efeito semelhante àquele observado pela droga fenofibrato. Depois, ainda trabalhando nesse sentido, nós então separamos, nos aprofundamos com os estudos com a proteína beta-conglicinina, tendo em vista os melhores resultados inicialmente, e num segundo experimento nós então associamos a proteína beta-conglicinina combinada com o fenofibrato e a rosuvastatina, ou seja, uma droga do grupo dos fibratos e uma outra droga utilizada no controle do colesterol, que são as estatinas. Nós combinamos essa proteína, né, com essas duas drogas também para observar os efeitos em relação aos ratos com hipercolesterolemia. E o que nós podemos então observar, particularmente aqui é o grupo HC, é o grupo que recebeu a dieta hipercolesterolêmica e que não recebeu nenhum tratamento, que recebeu como tratamento placebo solução salina. O segundo grupo foi o grupo que recebeu a dieta hipercolesterolêmica, mas que não recebeu nenhum tipo de tratamento, né? O HC, o HC que recebeu aqui, nós não trabalhamos com grupo controle negativos, apenas o grupo positivo. O HC que recebeu a dieta
a dieta hipercolesterolêmica, que não recebeu nenhum tipo de tratamento, e os demais grupos receberam a dieta hipercolesterolêmica e foram tratados. No caso do segundo grupo, esse primeiro grupo aqui, ele recebeu então a proteína 7S da soja como tratamento. O segundo grupo recebeu fenofibrato, o terceiro grupo recebeu somente a rosuvastatina, então esses três primeiros grupos que foram tratados receberam, respectivamente, a proteína individualmente, fenofibrato individualmente e a rosuvastatina individualmente. E os dois últimos grupos receberam a combinação, um da proteína com fenofibrato e no outro grupo da proteína com rosuvastatina. O que nós observamos? Nossos resultados relacionados à concentração do colesterol total dos animais mostrou confirmou os primeiros achados, demonstrando que houve de fato, se manteve aquela redução observada já no primeiro estudo, a concentração do colesterol total exercida pela proteína 7S quando os animais foram tratados com a proteína 7S isoladamente. O mesmo foi observado com o fenofibrato e o mesmo também uma redução foi observado quando os animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica foram tratados com a rosuvastatina, com uma droga, uma estatina. No entanto, nós tivemos efeitos diferentes respostas quando a proteína foi associada ao fármaco. Quando a proteína foi associada ao fenofibrato, a um fibrato, houve um aumento, da redução do efeito redutor da concentração do colesterol. No entanto, quando a proteína, a beta-conglicinina, foi associada à rosuvastatina, houve uma anulação de ambos os efeitos provocados tanto pela proteína quanto pelo medicamento individualmente. Para os triacilglicerídeos, nós observamos também uma redução da concentração dos triacilglicerídeos para os animais que foram tratados com a proteína beta-conglicinina. O mesmo aconteceu para o grupo que recebeu a droga fenofibrato, e um efeito um pouco menor foi observado no grupo que recebeu a rosuvastatina. Isso já era de se esperar, tendo em vista que as estatinas elas não têm, embora possa ocorrer uma pequena redução, elas não são drogas utilizadas com esta finalidade de reduzir os triacilglicerídeos, e sim especificamente o colesterol. E esse evento também, evento semelhante não foi observado na realidade, uma melhoria em nenhum dos casos quando associado à proteína beta-conglicinina, quando associado ou com o fenofibrato ou com a rosuvastatina. Com o fenofibrato não houve um aumento do efeito observado, um aumento no efeito redutor da concentração de triacilglicerídeos. No entanto, quando adicionado com a rosuvastatina, foi observado então uma redução do triacilglicerídeo, e possivelmente essa redução do triacilglicerídeo nesse grupo da associação com a proteína, com a rosuvastatina, com a estatina, ela foi então relacionada à presença da proteína, tendo em vista que quando no grupo tratado somente com a rosuvastatina não foi observada uma diferença estatística comparado ao grupo controle. Respostas semelhantes também foram mostradas na quantidade de colesterol encontrada no fígado desses animais. Posteriormente, no trabalho subsequente, nós buscamos saber se proteínas 7S, se outras vicilinas de outras espécies exerceriam um efeito semelhante a esses observados da proteína 7S da soja. E aí, então, nós passamos a estudar, realizamos um estudo com as proteínas 7S, com as duas vicilinas, de dois feijões, do feijão calpi e do feijão adzuki. Nós realizamos também todo o processo de determinação, do processo de isolamento
né, de isolamento e purificação dessas proteínas a partir da farinha, do grão, e posteriormente, da mesma maneira que foi realizado com a proteína da soja, essa proteína isolada, ela foi administrada por um período de 28 dias por gavagem e em ratos alimentados com uma dieta hipercolesterolêmica. Os principais resultados que nós observamos, também relacionado à própria concentração de colesterol, aqui só ressaltando, né, o índice heterogênico, que é um índice que mede a probabilidade do desenvolvimento do processo aterosclerótico. O grupo controle aqui foi o grupo, então, dieta padrão, que não recebeu uma dieta hipercolesterolêmica, apresentou, então, um índice heterogênico de 0,55. O grupo que recebeu a dieta hipercolesterolêmica e que não foi tratado, que recebeu somente a solução salina como placebo, apresentou um índice heterogênico de 4,23, né, extremamente elevado comparado ao 0,55 do grupo padrão. E os demais grupos, o terceiro grupo foi, então, recebeu a dieta hipercolesterolêmica, que foi tratada com a proteína 7S, com a beta-vignina do Calpi, apresentando uma redução extremamente significativa, muito forte, do índice heterogênico, apresentando o índice heterogênico de 1,24. O grupo tratado, que recebeu a dieta hipercolesterolêmica, que foi tratado com a proteína beta-vignina, mas extraída do feijão Adzuki, também teve uma redução significativa do índice heterogênico, que foi de 1,39. E um quinto grupo que foi tratado que recebeu a dieta hipercolesterolêmica também por 4 semanas, por 28 dias, mas que foi tratado com a simvastatina, também teve uma redução menos significativa de 2,89. Essa redução menos significativa se dá pela quantidade, a concentração que foi utilizada, né, de simvastatina. Nesse caso aqui, nesse estudo, nós colocamos 10 miligramas de simvastatina por quilo de peso, enquanto que a quantidade de proteína nós utilizamos 300 miligramas de proteína por quilo de peso dos animais. E aqui os valores da concentração do colesterol total dos animais. Então nós observamos mais uma vez que o grupo controle negativo, que não recebeu, que não foi alimentado com uma dieta normal, sem adição de colesterol e ácido cólico, que são os dois indutores da hipercolesterolemia, apresentaram a colesterol, uma concentração de colesterol menor. Quando no grupo dos animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica, mas que não receberam nenhum tratamento, tiveram um aumento significativo da concentração plasmática de colesterol. E os grupos tratados com as proteínas beta-vigninas do feijão Calpi, do feijão Adzuki e também a própria simvastatina tiveram uma redução significativa, então também uma redução significativa da concentração do colesterol. Para a concentração de triacilglicerídeo plasmático, nós não observamos nos grupos tratados com o feijão Calpi e com a simvastatina, nós não observamos uma redução da concentração dos triacilglicerídeos. No entanto, o grupo de animais tratados com a proteína 7S, com a proteína beta-vignina do feijão Adzuki, apresentou uma redução significativa da concentração dos triacilglicerídeos também. Passado algum tempo, nós, então, tendo em vista esses resultados preliminares com feijão Calpi e com feijão Adzuki, nós decidimos, então, continuar os estudos com o feijão Calpi, que é um feijão comercializado, utilizado pela dieta brasileira, em especial na região norte e nordeste, onde temos o estado da Bahia como um grande produtor e um grande consumidor do feijão Calpi, aqui conhecido como feijão Fradinho, né? Então nós resolvemos estudar, sabendo que nós não teríamos a possibilidade, não é fisiologicamente possível, em uma condição razoável, que esses peptídeos, que essa proteína seja absorvida. Nós então resolvemos estudar, investigar os peptídeos
derivados dessa proteína e a possibilidade que esses peptídeos, de que maneira, qual o mecanismo de ação que esses peptídeos atuavam ou exerciam para conseguir reduzir, então, para explicar a redução do colesterol dos animais. Então, esse foi um trabalho que nós desenvolvemos, trabalho do mestrado da Mariana Barros, aonde nós investigamos peptídeos derivados do feijão calpi, da proteína purificada do feijão calpi, com atividade inibitória da enzima 3-hidroximetilglutaril, que é a principal responsável pela síntese endógena do colesterol. Então, a partir dos estudos preliminares de Dawkins, nós pré-selecionamos a partir de várias hidrólises virtuais, foram pré-selecionados alguns peptídeos que apresentaram maiores probabilidade de terem atividade bioativa. Esses peptídeos, então, estudos mais minuciosos foram realizados através de Dawkins, né, comparados com a simvastatina. Então, aqui na figura A mostra a análise molecular de interação da simvastatina com a região catalítica da 3-hidroximetilglutaril com a enzima A. E aqui na figura C e D é a representação do peptídeo em amarelo aqui, né, do nosso peptídeo que foi selecionado, a forma e as possíveis interações que ele poderia ter também na região catalítica, mostrando onde foi possível observar que ele faria interações semelhantes à simvastatina e a forma, a posição que ele se encontrou também semelhante à simvastatina. Então esse peptídeo foi sintetizado e testado, né, e nós observamos sim que o peptídeo QDF, né, na concentração, aqui ele teve na concentração de 250 micromolar, conseguiu então exercer uma atividade inibitória da HMG-CoA redutase em 85%, né? E após esse primeiro experimento, nós fizemos então estudo de doses respostas e observamos que o IC50 desse peptídeo é em torno de 12 milimolar, então a concentração do IC50 sobre a HMG-CoA redutase. Esse foi o nosso primeiro estudo observando com peptídeos, de fato, derivados dessas proteínas. Na sequência, um trabalho da doutoranda hoje, Biane Filadelfo, com a proteína também do feijão Adzuki, né? Ela foi isolada, purificada, a partir também a 7S, isolada, purificada, caracterizada molecularmente, e a partir dessa proteína purificada, ela foi hidrolisada e o hidrolisado obtido foi testado para se verificar a resposta inflamatória. E o que foi observado aqui, então, nós tivemos aqui a expressão, foi acompanhado em célula caco, a quantidade de expressão de interleucina 8, né? Aonde esse processo inflamatório, essa resposta inflamatória foi induzida à célula com a utilização da interleucina 1 beta. A partir da inserção dela no meio de cultura, a gente induz então a resposta inflamatória, onde é quantificada a quantidade de interleucina 8 aqui. Então, o que nós podemos observar? Que quando você não adicionou no meio de cultura a interleucina 1 beta, ou seja, a indutora, você tinha um processo inflamatório, uma resposta inflamatória muito baixa, que é o nosso controle negativo. Quando foi adicionado, né? Quando foi adicionado a interleucina 1 beta e ausente a proteína beta hidrolisada beta-vignina, houve um aumento significativo da expressão da interleucina 8. No entanto, quando o grupo foi tratado, mesmo com utilizando a interleucina, o indutor da resposta inflamatória, mas com hidrolisado da beta-vignina, nós observamos uma redução significativa da resposta inflamatória. Então, esse trabalho mostrou aqui uma relação direta aí, que peptídeos derivados dessa proteína do Adzuki estavam modulando uma resposta inflamatória, que é um evento importante dentro do processo da hipercolesterolemia, principalmente quando se trata do aparecimento
do desenvolvimento do processo de aterosclerose. Posteriormente, outros estudos foram investigados também em relação à sua propriedade redutora do colesterol. Aqui, o trabalho de Mariana, junto com Johnny, estudaram, avaliaram os peptídeos IAF, QGF e QDF e estabeleceram um mecanismo de interação desses peptídeos com HMG-CoA in vitro, né, a partir de estudos aí in sílico, né, e conseguiram definir de que forma a estrutura química desses peptídeos interagiam com a região catalítica da HMG-CoA redutase. Posteriormente, os peptídeos também foram avaliados quanto a questão dos parâmetros farmacocinéticos de absorção, distribuição, metabolização, toxicidade pelo programa ADMET, e posteriormente eles foram sintetizados e testados quanto à capacidade de fato de redução da atividade da HMG-CoA redutase. E foi observado que, de fato, todos os 3 peptídeos selecionados, QGF, IAF e o QDF, selecionados a partir de estudos in sílico, apresentaram uma atividade inibitória da HMG-CoA redutase significativa. Né? No caso do QDF, muito próximo ao efeito observado pelo controle negativo, utilizando pravastatina. Na sequência, a partir desses peptídeos, nós então passamos a utilizar esses peptídeos pré-selecionados e realizamos modificações, né, no trabalho de doutorado do Jeff Ribeiro aqui, nós, a partir das estruturas originais, né, dos peptídeos QGF, MPNY, derivados da proteína do feijão calpi, nós então sintetizamos peptídeos análogos modificados para tentar aumentar, potencializar o efeito inibitório desses peptídeos que nós já havíamos observado a atividade. E o que nós observamos? Observamos que parte para nossa felicidade, parte de alguns dos peptídeos estudados de fato atuam diretamente na região catalítica da HMG-CoA redutase, enquanto outros peptídeos estavam atuando, se ligando, interagindo com a região, com uma outra região, uma região alostérica, que era do NADPH, do cofator, e que também causavam modificações na estrutura e que, portanto, levavam, pelo menos em parte, à redução da atividade. Então, isso foi testado in vitro, e o que nós observamos foi que, quando tratado a pravastatina como controle positivo, nosso controle negativo, inibia 94% da atividade da HMG-CoA redutase. Os peptídeos foram testados na concentração de 100 micromolar, né, apresentando diferentes atividades inibitórias, que variaram aí de 38% a 5,3%, ou seja, sem quase nenhuma atividade inibitória da HMG-CoA redutase. No entanto, o peptídeo modificado PRI-QGF teve um aumento significativo da atividade comparado ao peptídeo original QGF. Outros peptídeos também foram testados e que mostraram uma inibição menor. No entanto, essas inibições foram testadas a combinação desses peptídeos, tendo em vista que alguns peptídeos atuavam na região catalítica e outros peptídeos atuavam na região do cofator do NADPH. Logo, nós imaginamos que a combinação desses peptídeos poderiam, então, potencializar o efeito. E isso, de fato, foi observado quando nós combinamos o peptídeo PRI-GF com a pravastatina e o GSTLN com a pravastatina, nós observamos, então, um aumento, uma potencialização do efeito inibitório da enzima 3-hidroxi-3-metilglutarina coenzima A redutase, que é responsável, então, pela síntese do colesterol endógeno. Nós observamos também, né, um efeito dose-resposta utilizando esses peptídeos.
E por fim, nós temos aqui outros estudos mais recentes, que ainda estão em processo de publicação, demonstrando uma relação direta, né, desses peptídeos, de fato, comprovando aquele potencial anti-inflamatório. Então, aqui, só para mostrar rapidamente, nós estudamos alguns desses peptídeos. Eu não estou mostrando aqui os peptídeos por uma questão que ainda não foi publicado, né? E inclusive alguns deles estão sob avaliação de patente, mas nós avaliamos a atividade inibitória desses peptídeos sobre a enzima conversora de angiotensina, a COX-1, COX-2 e a renina, todas elas relacionadas em partes ao processo inflamatório e à questão hipotensiva também, de pressão arterial. E nós observamos aí um efeito dose-resposta significativo, né, principalmente relacionado à enzima conversora de angiotensina, onde nós conseguimos observar em um dos peptídeos estudados, mostrou uma redução significativa e um efeito dose-respostas importante nesse evento aí. Esse estudo está sendo ainda em processo de publicação. E aqui nós um resultado interessante que nós observamos foi em relação a COX-2, né, que está relacionada aí ao processo inflamatório, a resposta inflamatória, onde nós tivemos aqui, por exemplo, o inibidor utilizado como um controle negativo, tendo uma atividade de 88% de inibição. Quando combinado esse inibidor com os peptídeos, nós tivemos praticamente 100% de inibição da atividade da COX-2. Isso também foi observado pela combinação, né, potencializou. Nós tivemos dois peptídeos diferentes, com atividades distintas, e quando nós utilizamos combinados esses peptídeos, foi observado uma potencialização da atividade, da atividade inibitória desses peptídeos. Por fim, a tendência e as perspectivas futuras que nós temos em relação a esses peptídeos é que os estudos, né, nós precisamos de mais estudos, principalmente relacionados, no caso, pensando numa possível comercialização desses peptídeos, a questão da avaliação de bioacessibilidade e de estabilidade metabólica desses peptídeos na corrente sanguínea, né? Ou seja, verificar, avaliar se de fato esses peptídeos não podem sofrer processos de hidrólise por enzimas na corrente sanguínea ou no próprio órgão. O custo, que ainda é considerado elevado, da síntese desses peptídeos, né? Então, também a produção a partir da técnica do DNA recombinante também deve ser explorada. Os estudos relacionados à segurança, né? Estudos clínicos para verificar a segurança desses peptídeos, da utilização clínica desses peptídeos, também deve ser estudada, né? São os desafios estratégicos para o futuro, aí, as tendências. E, por fim, né, ao desenvolvimento de regulamentos em relação à questão da utilização desses peptídeos para atuarem como no processo de hipercolesterolemia, assim como de outras propriedades que eles venham sendo atribuídos a esses peptídeos bioativos. Então, aqui, para finalizar, gostaria de agradecer aqui as nossas agências de fomento, FAPESB, a CNPq, FAPESP, e principalmente agradecer aqui o comitê, a comissão organizadora do terceiro simpósio online sul-americano de tecnologia, engenharia e ciência de alimentos, pelo convite e por ter aceito aí o título dessa palestra. Então eu encerro aqui a minha apresentação e agradeço a todos pelo interesse no nosso trabalho. Obrigado.